Olá, mais uma vez aqui estamos dando início ao programa Pensando Fácil, aqui na Start TV, a sua TV. Nesta noite eu tenho aqui na bancada mais uma vez a comentarista, a nossa amiga Patrícia Ferreira, está conosco. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Rosa. Boa noite, a nossa convidada especial. Boa noite a você que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo pelo YouTube, que hoje vai ser um programa maravilhoso. Fica aí conosco. Gente, hoje nós vamos falar sobre a força da mulher. Eu garanto a você que o programa hoje vai ser recheado de nuances das quais vão lhe fazer crescer, vão lhe fazer desabrochar. Lembrando que o programa de hoje não é só para a mulher, é para os homens também, tá bom? Então fiquem aí conosco. Agora eu quero falar com a nossa convidada especial, Clorisa Linhares. Quero dizer a você, Clorisa, que é um prazer muito grande ter você conosco. E aí fale com os nossos espectadores, a vez é sua. Boa noite, Rosa. Sim. Boa noite, Patrícia. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Aqui a todos os telespectadores que nos acompanham, né? Sim. É um prazer estar aqui nessa bancada tão feminina. Sim. Gente, Start TV é a sua TV, a TV na qual nós falamos sobre a saúde, falamos também sobre a psicologia, que engloba a saúde, falamos sobre a segurança pública. Por isso, eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal, a curtir já agora o nosso programa e também quero te lançar um desafio maior. Copia o link do programa Pensando Fácil e já compartilha aí nas tuas redes sociais. Clorisa, meu amor, eu gostaria que você se apresentasse. São tantos atributos a você, não é? São tantas profissões em uma só mulher. Então, fala aí um pouquinho quem é Clorisa. Clorisa Linhares é uma pessoa que nasceu numa família humilde, né? De pequenos e microempreendedores. Vendia algodão doce na rua de Mossoró, suco de jandaia, leite na bicicleta. Tenho 2 formações, Direito e Contabilidade, e agora cursando a minha terceira em Psicologia. Sou pós-graduada em Segurança Pública e Cidadania, Gestão Pública, Direito de Família e Sucessões, Direito Público, Psicomotricidade Relacional, Contabilidade Gerencial. A gente tem hoje cerca de 6 pós-graduações, mas, além disso, já fui professora, policial penal, também trabalhei como contadora, prestei serviço ao UERN, onde no Conselho Curador também auditei as contas, servidora do Tribunal de Justiça, estive vereadora e sou uma cristã, né? Amém. Clorisa, eu vou lhe fazer uma pergunta que as pessoas elas costumam dizer, essa pergunta não se faz. Mas, assim, são tantos atributos e aí eu gostaria de fazer essa pergunta. Você me permita, por favor. Qual é a sua idade? 50 anos, graças a Deus. 50 anos com cara de 15, né, gente? Eu gostei dessa parte. 50 anos com cara de menina. Gente, eu fiz questão de perguntar a sua idade, porque, assim, são tantas experiências, são tantas situações vividas, né? Eu lhe conheci em uma palestra, sei um pouquinho sobre a sua vida. E aí, Patrícia, quando nós olhamos para alguém que tem uma historicidade tão intensa, tão profunda, né? Nós pensamos assim, não, minimamente é uma pessoa de 70 anos, uma pessoa de 80 anos. Mas não, né? É uma pessoa jovem, uma mulher de 55 anos. 50, Rosa? 50, normalmente eu sim. 5, né? Porque eu acho que eu pensei nos 15, aí eu puxei os 5 para cá. Mas aí, Clorisa, eu dizendo que você tem 55, você ia ficar com cara de 10. Mais jovem, né? Essa é uma boa estratégia. É. Ia ficar, né? Mais jovem. Eu tenho 46, aí eu já digo por aí, eu tenho 50, que é para as pessoas dizerem assim para mim, nossa, que carinha de bebê. Enfim, são muitas pautas, né? São muitas pautas. E aí, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. E o que me chamou a atenção, tantas coisas me chamaram a atenção em você, assim, eu me tornei uma admiradora sua, né? Porque, assim, eu vejo em você uma mulher muito guerreira. E por que eu lhe convidei ao programa? Porque eu acredito que você que está em casa, você que está no trabalho, você que está nos assistindo pelo celular ou então na tela da sua TV, eu acredito que você
também tem situações difíceis, ou que você já passou, ou que você está passando. E, assim, eu fiz esse espelhamento, né? Eu trouxe Cloriza as situações de vida dela, situações difíceis, mas que ela venceu, para se espelhar em você, entendendo que você também passa por situações difíceis, assim como Patrícia, que aqui está conosco. Tantas situações, tantos desafios Patrícia já passou. Eu posso dizer hoje que somos 3 mulheres muito fortes. Amém. E aí, Amém. pensando nessa questão de desafios vividos pela mulher, eu lhe trouxe aqui. Então, aproveita aí, tá? Você que está em casa, porque assim, hoje vai ser forte, né? Falamos sobre a força feminina. Cloriza, eu quero assim já começar perguntando a você qual foi o seu maior desafio de vida. O meu maior desafio de vida é ter saúde emocional para lidar com o problema do meu filho, que nasceu com a síndrome rara, duplo Y, associado a um atraso cognitivo severo, tinha um QI de 60, para ser considerado débil mental teria que ser de 59, então ele era considerado ligeiramente lerdo, e poder, além disso, ocupar um espaço profissional e conseguir manter-se dentro de um casamento que, graças a Deus, hoje está estruturado. Então, esse foi o desafio, manter uma família e conseguir a superação, o milagre que foi a vida do meu filho. Gente, você vê aí uma mulher, Patrícia, que tem lá a sua vida, tem o seu casamento, tem os seus filhos, tem um filho que tem uma síndrome, mas que mesmo assim decide ir além, né? Decide também não ser só uma mulher, não ser só uma mãe, mas também ser uma profissional. E nós temos esse exemplo aqui, Patrícia, né, Patrícia? Uma situação assim também muito forte. Exatamente. Eu tenho 2 filhos. Tenho Samuel, com 18 anos, que foi diagnosticado no espectro autista, leve. Apesar da palavra ser leve, eu sempre falo para as pessoas, o leve não é tão leve. Ele tem uma dificuldade muito grande na interação social. Eu tenho uma filha com dislexia. Descobri a dislexia depois de ter descoberto a epilepsia, que hoje, graças a Deus, ela não tem mais crise, mas que foi uma longa caminhada. Tive 3 perdas durante a gestação. E nós, mulheres, sabemos o quanto isso dói. E, apesar disso tudo, a gente consegue estar aqui hoje, né? Num bate-papo, descontraído, cheio de amor. E, no meio disso tudo, tem o marido, tem os filhos, tem o nosso trabalho. A minha pergunta para você agora é, como é que você conseguiu conciliar? Porque os meus filhos, eles têm necessidades especiais, mas, diante da necessidade especial do seu filho, elas tornam-se, assim, minúsculas, né? Como é que você, Cloriza, conseguiu estar no mercado de trabalho, dar conta de casa, marido de um filho com tantas necessidades especiais? Como é que você fez? E como é que você faz? Porque ele é o seu filho com necessidades especiais, sempre vai ser. Fala um pouco para a gente sobre isso. Olha, primeiramente, Deus. Eu conheci o Evangelho com 15 anos de idade. Nasci no catolicismo, mas hoje eu sou evangélica, né? Então, me apeguei muito a Deus e a oração foi um dos vetores. E a psicomotricidade relacional. Um nome que para alguns é esquisito, mas a psicomotricidade relacional, eu conheci meu filho, foi assim que ele recebeu o diagnóstico. Licença, com quantos anos ele foi diagnosticado? Com 2 aninhos, começou as convulsões com 1 ano e meio, com 2,5 para 3 anos que a gente começou a fechar diagnóstico. Como eram vários problemas, né, foi se alongando até os 18 anos, onde foi concluído, quando eu fui para o Sírio-Libanês em São Paulo, depois dele convulsionar 24 horas sem parar. Nossa. Ficou internado, foi para UTI, iam induzir um coma, e aí, entre o intervalo da indução do coma, a gente buscou a Deus e ele cessou, e a gente precisou ir a São Paulo, porque ele já estava desenganado, né? O quadro se agravando. Então, assim, voltando à pergunta, né? Então, Deus, acima de tudo, a psicomotricidade relacional foi uma ferramenta, e quando eu estive vereadora, rodei o estado todo, trouxe para o Rio Grande do Norte, para mais de 100 municípios eu dei palestra gratuita e conseguimos aprovar em 10 municípios. Natal é lei, Mossoró é lei e Areia Branca está em trâmite. Então, assim, é uma luta que a gente abraçou há 30 anos, porque meu filho tem 30 anos, e ao contrário do que a medicina
dizia que ele ia ser, né? Quer dizer, eu deixei de trabalhar, abri mão do meu emprego para poder alfabetizar, já que ele não ia ler, não ia escrever, não ia se socializar, ia usar droga, a síndrome, que é o duplo Y, descoberta em presídio. Então, a agressividade e o comportamento antissocial é uma característica. Esse era o diagnóstico do meu filho. Mas o meu filho terminou o 2º grau, fez curso profissionalizante, tirou carteira de motorista, trabalha, casou. Nossa. E, para a honra e glória do nosso Senhor, ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca foi de ir para a festa. É um menino doce, de um coração enorme. Como foi? Primeiro, que eu não desisti. Fé, coragem e perseverança. Porque no meio desse caminho, eu vi muitos casamentos ruírem, porque quando a gente tem um filho com algum tipo de necessidade ou deficiência, o que é que acontece? A gente se volta para aquela criança, a gente até perde um pouco da identidade feminina, porque o nosso foco é o nosso filho, aquele amor incondicional. E aí, muitos casamentos não vingam. E a gente passou por sérias crises, porque eu passava a semana em hospitais, enfim, tratamentos, e isso sacrifica. E tinha que me profissionalizar, porque pensando em uma separação que estava eminente ali na porta, e um filho que tem alguma deficiência, ele é caro em termos financeiros, porque os tratamentos são caros. A gente viu agora uma decisão, né? Sobre a questão dos planos de saúde que compromete. Terrível decisão, né? Pois é, lamentável. Então, o que acontece? Então, a gente tem essa preocupação de não deixar faltar essa assistência. E quando um casamento vai ruir, a gente tem que manter o emocional, a gente tem que ter financeiro para poder dar isso aí, e precisa trabalhar. Então, Deus, acima de tudo, e a psicomotricidade relacional, porque eu não era esta mulher que vos fala. Era uma pessoa extremamente acanhada, tímida, não sabia dizer não e fragilizada. Cloris, eu gostei desse... Achei muito interessante toda a sua fala. E, assim, agora, nesse momento que você nos traz, eu não era essa mulher que vos fala. Porque, assim, para quem está nos assistindo e quem nos percebe agora, e olha essa fortaleza que somos hoje, elas não sabem o processo, né? Como foi que nós passamos? Quantas noites não dormidas? Quantos momentos de choro? Quantos momentos de desespero? Quantos desejos de desistir de tudo, não é? Então, assim, quando você iniciou sua fala, você falou sobre... Eu perguntei qual o seu maior desafio e você disse que era manter esse equilíbrio emocional. Então, assim, você buscou um caminho muito interessante e nós sabemos que quem passa por dificuldades, que busca a espiritualidade, elas conseguem ficar mais fortes, né? Elas conseguem saírem mais fortes disso aí. Nós podemos dizer que você alcançou um milagre, mas, assim, esse milagre, nós costumamos dizer assim, graças a Deus. Sempre dizemos, graças a Deus. Mas quando eu vou lançar graças ao Senhor, eu sempre digo graças a Deus e a você que perseverou. É verdade. Porque a vitória, ela não vem se você não perseverar. Não. Aí nós podemos pensar assim, mas eu pedi a Deus e Deus fez. Tá, Ele fez porque você pediu e não bastou só você pedir. Você teve que se mover para que esse milagre acontecesse em sua vida, né? Interessante é a questão que você diz assim, por um momento eu larguei o meu trabalho porque eu tinha que alfabetizá-lo. Então, você nos traz a sabedoria da mulher no sentido de dizer assim, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo aqui, um sonho profissional aqui, mas eu também tenho um filho que necessita de mim. Então, agora, nesse momento, eu vou ser mãe. E aí você também nos traz a questão do prejuízo no relacionamento. Quando você tem um filho especial, você sabe da minha história, eu também tive um filho especial. Quando você tem um filho especial, como Patrícia também tem 2, requer muito mais da gente, né? E, às vezes, nós acabamos que deixando o nosso casamento de lado, porque nós colocamos aquele filho acima de tudo, né? Abaixo de Deus, mas aí está ali acima de tudo e de todos.
E aí, para você que vive essa situação, né? Porque nós já estamos falando aqui para as mães de filhos especiais. Quantas são? Quantas mães estão sofrendo por terem um filho especial, por não serem bem assistidas, por não terem um esclarecimento, por não saber qual caminho tomar, por muitas vezes se sentirem incompreendidas, não só pelos demais, mas ela mesma não se compreende, né? Às vezes nós ouvimos alguém dizer assim, tá, você tem um filho especial e você não poderia parar a sua vida para cuidar desse filho, e aí por que você estuda? Eu ouvi isso quando eu tinha o meu Samuelzinho. Olha, eu vejo tantas mães aqui cuidando dos filhos, e por que você estuda? E eu já entendia, na época meu filho era vivo, hoje, mas não mais encarnado aqui, agora na Casa Celeste, mas eu entendia assim, eu já dizia assim, ele era bem pequenininho, e eu dizia, não, porque eu sei que ele quer que eu me profissionalize, eu sei que ele quer o meu bem, ainda que ele seja tão pequenininho, mas eu entendi aquilo, né? Mas aí, para você que está em casa, que está nos assistindo, que está no Postela, que você entenda que, sim, o seu filho, ele tem todo esse espaço em sua vida e requer de você toda uma dedicação, mas que também é preciso você, mulher, esse ser que consegue dar conta de tantas coisas e de tantas emoções, é necessário que você entenda que você não é só mãe, você é esposa, você é mãe e você é profissional. E que cabe a você reger, digerir toda essa situação para quê? Cloriza, ela nos traz que ela passou por situações muito desafiadoras no casamento dela, que quase que esse casamento se rompia. Hoje ela nos fala que ela vive em lua de mel, mas esse casamento poderia ter se rompido se ela não tivesse tido o estralo, né? A sabedoria, né? A sabedoria de também dar conta desse casamento. Rosa, vale salientar que em meio a essa luta, né? Nós ainda vivemos num mundo, graças a Deus que o seu marido esteve ao seu lado em meio às turbulências, ele estava lá. Não sei de qual forma, só você pode saber, né? Que também não cabe a nós entrar nesses detalhes, mas é um fardo. Não vou dizer que não é um fardo, porque é pesado para as mulheres. Os homens continuam em suas vidas. Os homens continuam a trabalhar, os homens não passam as suas noites em claro, os homens não vão para as reuniões falar com os professores, pedagogos e etc. E nós, mulheres, carregamos essa responsabilidade, o que eu acho que não é justo, sabe? Porque é um pai e uma mãe, e sempre a mulher, ela sai sobrecarregada de tudo isso, porque ela tem que dar conta da casa, do trabalho, quando trabalha fora, porque, como Rosa falou, ela seguiu em frente, mesmo tendo um filho com necessidades especiais, porque a gente precisa seguir em frente. Sim. Nós somos seres individuais, antes de sermos mães e esposas. Eu sou Patrícia, Rosa é Rosa, e você é uma pessoa individual também. E a sociedade não nos vê assim. A sociedade nos vê, não, como a Cloriza, mãe de uma criança com necessidade especial, tem que parar toda a sua vida em função do filho. Eu não acho que seja justo. A gente acaba abrindo mão de tudo isso, porque é um amor que suplanta qualquer outro sentimento. É o maior amor que eu acho que a gente tem na vida por um filho. Mas a sociedade ela ainda é muito machista em relação a isso. E ela aponta, olha, o filho dela tem necessidades especiais, ela deixa o filho na clínica e ela vai trabalhar, ela vai para a academia. Isso tem que ser muito bem pontuado aqui. Sim. Eu penso que deve ser muito bem pontuado. E que os homens, eles precisam chegar mais junto das suas esposas e dos seus filhos. Não estou falando em relação ao meu marido e ao seu marido, mas estou falando em relação à sociedade como um todo. Que os homens têm que abraçar também a sua esposa, as suas dores, porque quem passa noites em claro, mesmo com um filho que não tem necessidades especiais, nós mulheres, enquanto mães, não temos o direito de não ter paciência, porque o bebê de 1 ano acordou e não quer dormir. Nós somos seres humanos, cansados e falíveis. Eu só queria deixar essa pontuação aqui, que os homens precisam abraçar mais as causas dos filhos com necessidades especiais, porque é, de fato, bastante cansativo para uma mãe. Se me permite, né? Eu vou pegar na fala da Rosa e da Patrícia, é interessante colocar aqui uma coisa, que a mulher, quando ela nasce, ela vem num triângulo. A gente vê muito isso na psicomotricidade relacional, quando eu fiz análise, né? E nesse primeiro triângulo, você vem de uma relação de um homem e uma mulher, mas você é filha. Num segundo momento, você vai fazer parte de um triângulo em que você vai concorrer com outra mulher, um homem, mas você vai ser uma mulher sexualizada, que vai seduzir um homem. E num terceiro momento, aquela mulher, ela deixa de ser filha, deixa de ser mulher para ser mãe, na relação com seu homem,
vai ter uma terceira pessoa, mas naquele triângulo, nesse terceiro, você passa a ser mãe. Então, a mulher, ela tem, o homem também tem, mas a mulher, ela tem algo diferenciado. Porque a mulher, quando ela decide uma vida profissional, primeiro que ela tem que estudar, né, para você ser um bom profissional. Sim. Ou o que é que acontece? Ela vai acumular funções. Geralmente, hoje a gente vai começando a ver uma modernidade em que o homem acaba assumindo outros papéis. Mas você observa, quando eu optei em me profissionalizar, eu tive que estudar, trabalhar, mas eu tinha que dar conta da minha casa. E quando meu filho nasceu, eu tinha que dar conta do meu filho. O meu marido, ele saía numa quinta-feira para farriar e chegava numa terça. Muitas vezes eu estava indo para um hospital. Foi muito difícil. Eu vou dizer que as mulheres passem por isso? Não, são as escolhas. Cloriza, foi Deus que veio. Deus me deu condições, a minha fé me deu condições de não perder o equilíbrio, mas precisei, Rosa, me mobilizar. Sim. Eu precisei, eu volto e coloco a psicomotricidade relacional, essa bandeira que eu grito aos 4 cantos. Ele reconstruiu a questão cognitiva do meu filho, que o QI era de 60, hoje é 85, normal. Ela nos ajudou a parte comportamental, porque ele trabalha a parte relacional. O meu casamento foi reconstruído e a minha pessoa está aqui. O quanto é importante. Como é importante a ajuda, porque se não fosse, Deus não teria deixado a medicina e outras ferramentas. Que a ciência é um dom de Deus, né? Vale salientar isso. A ciência é um dom de Deus. E através da ciência você consegue, sim, modificar tantas áreas da sua vida. Vamos agora para os nossos comerciais. Gente, essa mulher que aqui está, com essa cara assim de uma pessoa tão sensível, tão meiguinha, amorosa, né? Também já exerceu a função de policial penal. Agora perceba aí como ela se transformou, né, Cloriza? Ela é multi, viu? É sim. Caramba. Porque é uma transformação. Eu decidi trazer essa mulher tão forte hoje para que você entenda que você também pode ativar, acionar esse botãozinho de fortaleza que existe aí em você. Cloriza, nos fale mais um pouquinho sobre essa função que é tão destinada aos homens, não é? É verdade. Inclusive, eu faço parte da primeira turma de agente, que hoje é policial penal, né? De agente penitenciário à época, e hoje policial penal do Rio Grande do Norte. Que orgulho, hein? Caramba. Foi a primeira turma, ou seja, a primeira mulher, né, aqui no estado, pioneira, a começar na profissão. E eu lembro, né, que a gente era muito inexperiente, né? Eu era muito jovem também. Eu não tinha nem 30 anos ainda. Então, quando a gente ingressou, e a gente passou por muitos desafios. Primeiro, o machismo, né? Eu trabalhei na penitenciária Mar Negócio, também trabalhei na cadeia pública de Mossoró. Para vocês terem ideia, tinha período que eu tinha em torno de 280 presos, homens, tinha cerca de 12, 15 policiais militar, que fazia a guarda externa, e existia em média de 4 a 5 agentes policiais penais masculinos. E às vezes tinha eu, feminina lá, e uma amiga minha ou uma ou outra, dependendo da escala. Então, você imagina esse universo onde o que se tem lá é pessoas que a sociedade não teve condições de convivências sociais, por lá estava, né, por crimes, e você ter que conviver num ambiente extremamente machista. Porque, infelizmente, a questão de assédio é uma realidade. Claro. Desde o meu primeiro emprego. Então, não foi fácil, houve rebeliões, eu vi colegas meus serem pegos, serem maltratados, mas, graças a Deus, trabalhei 5 anos como policial penal, fiz o meu papel, e lá eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa científica, que foram coleta de dados durante 5 anos, que embasou a minha
monografia em Direito e pós-graduação em Segurança Pública, que eu tracei o perfil do preso e remontei todo um conceito de políticas públicas que são necessárias, que tem que ser feita a partir da base, da família, para a gente corrigir esses problemas de violências que a gente tem hoje no nosso Estado. Sim, porque não adianta você coibir aquela pessoa que está cometendo um crime se você não pensa na base, né? Vamos pensar numa liberação de um preso desse, ele volta para onde? Para a base. Vamos pensar em um adolescente hoje, ele está onde? Ele está na base. Vamos pensar até nas crianças, né, Cloriza? Eu fiz estágio em instituições que guardavam crianças, e ali tinha criança, uma criança específica, que ela dizia assim, tá, você quer ser o quê, né? Qual a profissão que você quer seguir? A historinha de você quer ser o quê quando crescer? E ela, bem assim, muito clara, disse, bandida, igual a minha mãe. Ela é uma criança má? Ela é uma pessoa má? Não. Ela não é uma pessoa má. Inclusive, eu apliquei testes nelas e eu percebi que, pelo contrário, ela era uma menina muito boa. Mas o que foi que ela aprendeu quando criança? Né? Qual era a vida dela? Ela estava ali na instituição, mas ela estava lá revoltada, porque, na verdade, ela queria estar na rua com a mãe dela. Então, se você tem essa sacada que você teve, né, de cuidar da família, eu acho, é como cuidar da educação. Eu acho que é tudo, né? É a base, assim. A primeira estrutura, de fato, é essa daí. Só complementando, Sim. Rosa, no que você colocou. Nessa pesquisa que eu fiz, eu posso garantir a você que cerca de 95% da população carcerária dos 2 estabelecimentos era oriundo de famílias desorganizadas, Sim. onde não existia figura paterna. Sim. Na certidão de nascimento só tinha a figura da mãe, e quando tinha era um ex-detento, era um drogado, era alguém que espancava, tem a questão da violência doméstica, né, registrada. Sim. Aí vamos lá, cerca de 85% da população não tinha sequer terminado o Fundamental 1, muitas vezes era o semi-analfabeto, só escrevi o nome. Eu estou falando que eu fiz ficha por ficha. Sim. E entrevistei. E outro dado importante, cerca de 85% não tinha profissão. Eu perguntava, qual a profissão? Flanelinha, carroceiro. Não tinha profissão. Era o improviso, né, de uma profissão. E quando você ia para a renda familiar, a média era de 4 integrantes na família vivendo com meio salário mínimo. Por isso eu falo das políticas públicas. Sim. Porque precisa... E assim, quando chega no presídio, quando chega na rua a polícia, ali é a repressão. A gente precisa trabalhar a prevenção. E algo muito que eu posso citar depois falando é Jamie Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia, que diz que investimento em primeira infância vai trazer resultados fantásticos na economia de um município, de um estado ou de um país. E aí ele vai numerar. Rosa, eu queria pontuar que o que me chama a atenção nesse seu relato como policial penal é que você não foi lá simplesmente exercer o seu papel de policial penal. Você foi além, né? É que eu sempre falo, escolhas. Você escolheu ir além do que você estava proposta a ser paga para fazer como policial penal. E eu acho muito bonito isso, porque você foi olhar para aquele ser humano não como um detento apenas, né? Você olhou que ali existia uma pessoa carente, foi buscar a base, que não existia estrutura familiar. E assim, quando a gente quer, a gente faz a diferença onde a gente chega. Você poderia simplesmente ser uma policial penal, mas você foi além. Você olhou com um olhar de amor, que é o que falta nos dias atuais, é isso. Essa questão do olhar de amor, ele casa muito bem para a mulher. Mas eu quero falar com você, espectador, que não está aí fazendo as perguntas. Cadê as perguntas? Vamos perguntar! Olha, eu sei que o assunto lhe interessa, porque, assim, estamos falando sobre a força da mulher. Então, faz perguntas, se inscreve no canal, curte, nós contamos com você. Olha, claro, a bancada é de mulheres, então a gente acaba aqui também puxando a sardinha para a gente. Mas assim... Homens, estejam conosco. Sejam bem-vindos sempre. Mas o que eu quero ressaltar também, né, em todas essas questões, porque nós estamos, assim... Nós acabamos falando sobre o machismo, né? Começamos falando sobre o machismo, sobre o pai, tá? O pai que não dá tanta atenção à esposa, tanta atenção e responsabilidade ao lar, aos filhos.
Nós vemos aí a questão dos demais policiais, você como desbravadora ali, como a primeira policial penal, mas falamos sobre o machismo, mas eu também quero deixar bem claro que existem homens, porque, olha, quando Rosa, quando eu penso assim, tá, existe um homem e existe uma mulher. Para mim, o que se diferencia, na verdade, para mim é só a questão mesmo do órgão sexual. E do mais, a educação. Quem educa o homem? Quem educa o homem é a mulher. Eu acho que a maior questão na educação masculina é porque a mulher, ela não cria o seu filho para amar uma mulher. A mulher ela é muito rival uma da outra. Isso é uma grande verdade. Os homens, eles não são assim. Se um casal ali tem lá constituído o homem e a mulher, então a mulher trai o marido, exemplo, trai o marido, trai o namorado, trai o noivo, seja lá o que for. Trai o cônjuge, trai. Quando ela traiu lá com outro homem. Se aquele outro homem chegar para o marido da mulher e disser assim, olha, eu não tenho culpa, não. Quem teve culpa foi ela. Que veio, que deu em cima de mim, que fez assim, que fez assado, que usou uma roupa curta, que fez isso, que fez aquilo. O marido, ele é capaz de se alinhar ao amante. Então, você veja o quanto o homem ele é unido. E o quanto as mulheres, elas são desunidas com elas mesmas. E, assim, acaba que a mulher se degladiando. E, quando eu me degladio, eu crio o meu filho não para amar uma outra mulher. Olha, não deixa que a mulher te domine, não deixa que a mulher mande em você. Essa mulher ela tem que lavar, passar, cozinhar para você. Então, ela começa a dar uma cartilha para o filho dela não respeitar a esposa. Né? Eu percebo assim, eu percebo dessa forma. Porém, existem homens que são diferentes, né? Porque nós estamos falando sobre esse contexto do homem machista. Mas também existem homens que são diferentes. Existem homens que, quando se veem pais, são extremamente acolhedores, muito mais acolhedores, inclusive, que as mulheres, que a mulher ali naquele papel. E policiais, então, assim, em tantas áreas da vida. Então, o que eu quero ressaltar é... por exemplo, eu conheço um pai que é muito melhor do que a mãe. Eu conheço um outro pai que cuida de uma filha especial de uma maneira única, enquanto a mãe abandonou. Então, o que eu quero dizer é que não são todos os homens que são assim. Ainda por conta da cultura, ainda por conta da educação, nós vamos, sim, encontrar homens machistas. Mas aí, com esse programa, com o conhecimento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você, homem, você se vê como um ser humano, tá? Eu sou um ser humano, eu não sou aqui o dono do falo, né? Eu não sou aqui o dono de um órgão sexual que domina a nação, que domina o mundo. Não, eu sou um ser humano que tem um coração, que tem o Deus. Então, que sim, eu posso, sim, olhar essa mulher com uma empatia, com um amor, com um cuidado especial. Também posso olhar para o meu filho assim, especial ou não. Posso, sim, abarcar tantas coisas da casa, posso, sim, compartilhar e dividir. Então, eu ressalto aqui, eu pontuo que existem homens assim, dessa forma. E a própria Bíblia, ela fala que a mulher sábia, né, edifica seu lar, sim, e a tola a destrói. Porque é preciso analisar como foi. Falei recentemente da forma como meu marido lidou com toda essa situação, mas eu não me arrependo e casaria novamente com ele. Oh, coisa boa. Oh, meu Deus. Mas sabe por que é? É porque você precisa ver de onde ele nasceu. Claro, a base, a história. E você coloca uma coisa muito interessante, Rosa. Nós, mulheres, no final, somos responsáveis pela educação desses homens que serão maridos. Sim. Então, como a gente passa... Será que a gente já não faz isso quando diz que a casa quem arruma somos nós, como isso, você bem colocou? Então, assim, o homem e a mulher são pessoas que se complementam. Lá em Gênesis, ele vai dizer que Deus fala que não era bom que o homem tivesse só. Sim. E aí fez uma companheira. É melhor que andem dois do que um, né? Então, na verdade, a gente molda esse homem, se a gente for sábia. Foi o que aconteceu com o meu relacionamento. O meu marido, que foi filho de um agricultor... policial, ele
delegado de polícia, 25 anos de profissão. A profissão embrutece a pessoa, mas hoje, graças a Deus, ele é um homem doce, carinhoso e a gente vive bem. Vou fazer aqui um apelo às mães. Sim, é. Mães, eduquem seus filhos para serem maridos que cuidem das esposas. Porque um fato é, muitas mulheres são machistas. É verdade. Muitas mulheres, como Rosa falou, educam os filhos para que eles sejam os filhos das esposas. Marido é marido. Não, o marido não é filho da esposa. E nós, mulheres, sim. Nós também educamos de forma errada quando não deixamos um filho lavar um copo. Não, deixa que eu lavo para você. Não, deixa que eu faço. Então, mães, digo para mim mesma, eduque os seus filhos para serem bons maridos. Muito bom, Exatamente. realmente é isso. Né? Eu quero convidar você novamente a estar se inscrevendo no canal. Conto com a sua inscrição. Clorisa, você... Vamos logo responder aqui as perguntas que vão entrar. Manda aí, Matheus. Em seguida, eu pergunto para a Clorisa. Ai, que linda! Maria Eduarda, que está na Espanha. Eita. Lima Eduarda. Não, Maria Eduarda. Volta aí para Maria Eduarda, por favor. É porque ela colocou aí Lima Eduarda, mas é Maria Eduarda. Estamos na Europa. Sim. Semana passada, nós alcançamos 7% de visualizações na Europa, graças a Duda, Maria Eduarda, Lima Eduarda. Qualquer dia a gente vai passear na Espanha. Eu e Rosa chegando de Malicuia, hein? Nos aguardem que a gente chega aí. Meu amor, um beijo. Também. E vamos com Clorisa, nós três. Gratidão por estar conosco, gratidão por divulgar o nosso programa. Muito feliz por ter você aqui. Eu sei que fuso horário é completamente diferente e você está aí conosco. Beijo no coração, logo mais vai ser a nossa entrevistada. Marcel Vital, meu amigo, e de Clorisa também, né? Nosso presidente. Então, ele diz, o lugar da mulher é aonde ela quiser, inclusive na vida pública. Certeza. Sim, Marcel, é isso mesmo, nós podemos tudo. Boa noite, ao vivo com vocês, Laisomar Vanderlei. Laisomar, meu amigo, beijo no coração, muito obrigada por estar conosco. Então, gente, vamos voltar aqui. Sempre lembrando que hoje eu trouxe Clorisa para que ela pudesse nos representar como mulher, como mulheres, né? E aí lembrando sempre que ela veio assim de uma base muito humilde, que ela passou por tantas dificuldades na vida para chegar até aqui. Foram muitos desafios psicológicos para chegar até aqui, né, Clorisa? E ela sempre faz questão de ressaltar, buscando sempre muito Deus, buscando a ciência. Clorisa, você também entrou na vida política, né? Você entrou na vida política. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Como é enfrentar os preconceitos da sociedade quanto à mulher na política? Você me responde essa. Depois nós vamos falar como foi que você se tornou vereadora. Tá bem? Olha, os desafios são muitos, mas eu entendo que o maior desafio é a mulher se colocar à disposição da política. Existe um campo em que a mulher não quer ir, e a política tem sido. Se você perceber e tramitar, muitas vezes a mulher tem sido convidada insistentemente para fazer parte da vida pública. É o que eu tenho observado. Sim. Depois eu lhe digo, a gente vai falar como eu entrei, não foi uma escolha, não foi uma projeção, um desejo de ser política. Na verdade, eu fui pensando uma coisa, né? Tirar meu marido, acabei entrando. O tiro saiu pela culatra. Mas a ideia é essa. É preciso que a mulher ocupe todos os espaços da sociedade. Porque a gente falou em companheira de dois, então um complementa o outro. Onde tem só homem, não é legal. Onde tem só mulher, não é legal. Interessante é que haja um pouco de representante em todos os segmentos. E eu sinto muito falta na política pública da figura feminina, porque faria toda a diferença o nosso perfil. Até a questão, e aí estou falando de dados estatísticos, de ciência, não fui eu que disse. Até para a questão da corrupção com mulher, é diferente com o homem. Acho que a mulher é mais medrosa, né? Ela vai a mulher ela é mais íntegra. Então, a cada maior número de homem, é o menor número para a mulher que se corrompe.
Entendeu? Então a gente percebe, e a mulher tem um olhar, uma sensibilidade, um cuidar. A mulher é mãe, detalhista, né? Foi né? escolhida para gerar a vida. Então, é necessário que a mulher encare, que é o que eu vejo, as mulheres fogem da vida política, infelizmente. Mas você acha que as mulheres fogem por quê? Porque não são chamadas, não têm oportunidade, porque não conseguem se enxergar naquele ambiente, porque hoje a representatividade feminina dentro da política ela ainda é muito pequena, né? Não é algo que... não sei se vocês têm esses dados, mas o percentual de mulheres que ocupam todos os cargos políticos, né, tanto seja do executivo, legislativo, enfim, eu acho que ainda é muito pequeno. Se você olhar ministros no governo federal, quantas mulheres tem dentro desse campo? Eu acho que é o medo da mulher, ou é porque, de fato, é um ambiente tão masculino que os homens também falam, não, deixa elas ali um pouquinho e vamos continuar dominando esse coronelismo, né? Hoje tem cota para poder trazer a mulher, né? Mas você acha que essa cota, não querendo lhe interromper, já lhe interrompendo, essa cota, ela é de fato pela vontade que a mulher esteja ali, ou é uma cota porque o partido tem que cumprir por ordem? Não, a cota hoje o partido está obrigado, mas foi alguém que pensou em trazer a mulher, mesmo que não queira. Mas respondendo a sua pergunta, eu vou devolvê-la. Patrícia, você viria a ser candidata? E por que sim ou por que não? Eu não. Por que não? Porque ninguém me chamou. Aí, deixa eu entrar... Se eu soubesse, eu tinha lhe chamado. Deixa eu entrar aqui com uma pergunta. Para você que está em casa nos assistindo, e eu já falei sobre a rivalidade da mulher para com a mulher. Né? Quando eu falo dessa rivalidade, eu estou falando da aceitação. Tá? Você está em casa e aí você percebe agora, você nos assiste agora, somos 3 mulheres, né, nesse bate-papo falando sobre a força da mulher. Quando você nos olha, com quais olhos você nos vê? Né? Porque tem muito isso. Você está nos assistindo por assistir, você está nos assistindo porque o tema lhe chamou a atenção, ou você está nos assistindo porque você também faz força e quer fazer força nesse arcabouço feminino. Então, nós falamos sobre política. Cloriza, ela já foi vereadora. E aí, falando sobre a política, quando você vai escolher um candidato para votar, qual a sua preferência? Bem que você pode me dizer assim, eu já faço a pergunta e eu mesma já respondo, essa é minha característica, uma característica maravilhosa. É nóis, Rosa. Tá certinho, hein, Rosa? Minha melhor parceira. Então, você olha a mulher e você... Tá, o correto seria, independente de partido, você olharia um candidato específico. Claro, você tem que fazer avaliação entre tantos. Tá, eu vou votar nesse aqui, não porque é homem, não porque é do partido tal, mas eu vou votar nesse aqui. Quando você diz assim, eu vou votar nesse aqui, você olha, e se esse aqui for uma mulher, ou então você faz um descarte, nesse aqui eu não voto. Por quê? Eu não voto nesse porque é mulher. Não, mulher. Sendo que você é uma mulher. Não, é uma mulher. Cara, você escutar isso de um homem machista é uma coisa. Você escutar isso da boca de uma mulher é outra coisa. Vem com um peso totalmente diferente. Não, vou votar não. É mulher. E tipo, né? Assim, a mulher já perdeu, vou dar voto para quem já perdeu. E outra coisa, às vezes você não vota também porque eu já ouvi várias mulheres dizerem assim, eu vou dar meu voto perdido? Não. A gente tem a tendência de olhar para o homem e dizer assim, esse é forte, esse vai ganhar. Mas esse só se faz forte por conta do seu voto, por conta da sua decisão. Então, assim, dentro da psicologia, eu quero trazer hoje à luz para que você busque e faça essa autoanálise. Espera aí, eu vou deixar de votar nessa pessoa aqui porque é uma mulher? Eu vou deixar de votar nessa pessoa aqui porque eu acho que essa pessoa aqui não, essa mulher aqui não vai dar conta, essa mulher aqui não vai ganhar. Cara, é uma mulher. Será que você faz parte desse time? E se você faz parte desse time, eu, como psicóloga, eu quero lhe convidar a sair dessa caixinha. Porque se você faz parte desse time, você está dentro de uma ideologia de massa, dentro do efeito manada. Vai-se os bois, alguém grita e vai-se os bois. Né? Não existe bem isso? Então, eu quero trazer você a pensar nisso. Se você é capaz de dar força
a voz feminina. Porque às vezes nós queremos mudança, tá? Eu queria um cuidado maior com a educação, eu queria um cuidado maior com meus filhos, eu queria um cuidado maior com isso, com aquilo. Mas você sabe que isso está muito dentro da visão feminina. Você seria capaz de dar força a essa visão feminina, a essa voz feminina dentro da política? E aí, Clorisa, eu quero perguntar a você, como foi essa sua entrada na política? Como eu disse, foi um tiro que saiu pela culatra. Meu esposo, desde 1992, participava no município dele, Grossos, em campanhas políticas, né? Eu sempre muito avessa. Eu era daquela pessoa que política não presta, tudo é igual. Tudo ladrão, né? Tudo ladrão. Aquele estigma que a sociedade exatamente criou. E aí, de 92, chegou um momento na nossa vida que eu disse, olha, você sai de político, a gente se separa. Mas ele nem saiu, né? Eu me separei. E você entrou. E quando foi em 2016, faltavam 20 dias para a eleição, ele, como delegado de Polícia Civil, devia se afastar 6 meses, e ele se afastou 3, impugnar a candidatura dele. Tinha 24 horas para trocar. Estava em Fortaleza com meu filho, acompanhamento médico, e lá ele diz, olha, eu vou botar você. Eu digo, não bota eu não, bota seu pai, sua mãe. Você é doido, eu não gosto disso. Nunca fui para um comício, nunca participei de nenhum movimento político, enfim. Eu já gosto. E aí o que aconteceu? Eu tive uma ideia. Contadora, boa com números, eu digo, vou fazer aqui o cálculo. Numa cidade pequena, um mandato de vereador custa em média, lá na minha cidade, 150 mil, 200 mil. Uau! É assim que fazem campanha lá. Só que a nossa campanha era diferente. Eu não compro voto, faltavam 20 dias e ninguém me conhecia. Qual era a probabilidade de eu ter êxito? Nenhuma. E aí eu cheguei para ele e disse, eu vou, mas tem uma condição. Se eu perder, você sai de política e acabou. Se ele, combinado, eu digo, pronto, resolvi os meus problemas. Vou perder e ele sai. E aí, com 20 dias, houve a eleição. Fui a 3ª vereadora mais bem votada. Caramba. Fui para o meio da rua com um carro de som, um microfone na mão e levava minha mãe para não ficar sozinha. Que massa. Fiz campanha de esquina falando o que eu penso, qual o papel da política. E prometi, né, que e levando propostas, né? Sim, exatamente. Não recebi salário como vereadora, abri mão desse salário, reverti todo num projeto que a gente já tinha, que era o Realizando o Sonho, um projeto social, que por mês, antes da pandemia, chegou a ter 3 mil atendimentos, que a gente abriu para crianças com deficiência, mas acabou atendendo um grande público. Então, saúde, educação, lazer, esporte, cultura. Então, a gente oferecia ação social, tudo nesse projeto que ainda existe e que funciona como uma casa de apoio para as mães solteiras que têm seus filhos, precisam trabalhar e até hoje está lá fazendo o seu papel. E como vereadora, os 4 anos, nunca recebi nenhum real, sempre revertido em trabalhos sociais. Você entrou para fazer a diferença, né? Porque você nem queria entrar, não, eu vou, já que eu fui eleita, eu vou fazer o meu melhor. Que esse é o papel, né? Nós votamos para isso, para receber o melhor dos nossos políticos. E é muito bonito uma mulher que entra, faz a diferença e vai lá para trabalhar, abre mão do seu salário, devolve à sociedade, né, em serviços prestados. Parabéns, Deus abençoe. Obrigada. Você deixou um legado. E né? só complementando do que eu pude falar, né? A psicomotricidade eu só consegui trazer para o Estado por causa do mandato de vereadora. E eu consegui também ajudar muitos empregos, que a gente conseguiu ir a Brasília, numa marcha do Sal em defesa dos empregos das pessoas das Salinas. Também uma simples vereadora chegou em Brasília. Então, a mulher faz a diferença. Quando ela quer, ela faz. Gente, né? Nós estamos achando assim, nós ficamos encantadas, na verdade. Nós ficamos encantadas quando nós... E vocês de casa podem perceber o nosso encantamento aqui, né? Não pelo feminismo, mas pelas mulheres. Porque, assim, é uma minoria que decide fazer e acontecer. Vamos aqui a algumas perguntas. Boa noite, mulheres maravilhosas. Janaína Patti, uma amiga. Janaína, meu amor, muito obrigada por estar aqui conosco. Como você enxergava e enxerga no sistema carcerário a possibilidade de cuidado diferenciado dos presos com transtornos mentais, no qual muitos desconhecem a doença?
Isso, muito importante sua pergunta, Pati. Pati, no sistema carcerário é um mundo de Alice. Por que você diz isso? Porque a gente vê no papel uma coisa e quando você está dentro do sistema é outra coisa. Você tira pela nossa sociedade. Hoje a gente já viu pessoas morrerem aqui, na porta de um hospital. Pessoas como a Patrícia, como você mesmo, Rosa. Sim. A questão da assistência aqui fora de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Como é? Existe? Não. Imagine num presídio. O correto deveria ser o quê? Ter um espaço para tratar e cuidar. Até porque é para ter uma equipe multidisciplinar, até para haver progressões. E na época que eu estive como policial penal, sequer tinha essa equipe. Então, assim, a gente vive um sistema que muita coisa tem no papel, como a psicomotricidade, que é lei aqui em Natal, mas não saiu do papel. Então, infelizmente, é preciso ter esse amparo, esse cuidado, porque não existe prisão perpétua, nem pena de morte. Então, essa pessoa, esse ser, vai voltar para a sociedade. E se ele não tiver o determinado cuidado, quem vai pagar é a própria sociedade. Certeza. E tem que ser visto como uma pessoa doente, né? Exatamente. Porque você não pode tratar uma pessoa sadia, saudável, como uma pessoa doente. Gente, nós só temos 10 minutinhos. E, assim, o programa correu. Nós ainda temos 2 perguntas de lá, eu ainda tenho algumas de cá e eu quero fazer um fechamento. Então, vamos lá. Dalila Gugel, nossa maravilhosa Dalila. Dalila? Dalila, a nossa veterinária. Dalila! Eu quero só ressaltar que Pati, ela é advogada, mas vamos lá, no funcionalismo público, não podemos ser simplesmente iguais, verdade, né? A empatia e a busca de melhor também parte do quê? Do servidor. Não se pode esperar apenas pelos gestores. Cloriza, faz a diferença. Parabéns. Obrigada, Dalila. Vamos à próxima. Boa noite. Novo programa para as noites de terça-feira. A acompanhar o programa Pensando Fácil. Nabuco Vieira, meu amor, Nabuco meu tá em príncipe, meu filho. Nabuco é fiel, hein? Nabuco está em todas. Então, gente, vamos correr. Agora, conta o tempo, porque agora nós só temos 8 minutos. Cloriza, qual o papel da política? Porque antes você falou, né? Sobre falar, antes eu digo na sua última fala, então eu gostaria que você falasse sobre isso. Qual o papel da política para a sociedade em comum? A política é tudo. Onde você anda nas estradas é política. Saúde pública, saúde é política. Educação é política. Programas que possam trabalhar a quem vive à margem da sociedade é política. Segurança pública é política. A gente respira política. Agora, a gente não reconhece, eu digo a gente, no modo geral, a grande maioria não vê a política como um papel fundamental de transformação de vidas. Se a gente vive bem numa sociedade que não é violenta, tem emprego, a educação de qualidade, tudo isso quem pode proporcionar em grande escala é a política. O político é o administrador. Tudo. É isso? Ele define, né, como vai ser a vida daquela comunidade, daquela sociedade. Por isso é tão importante sermos seres pensantes e buscar sair desse efeito manada. Tá, eu vou votar aqui por conta desse partido porque a minha família é por esse partido aqui, vota a vida inteira nesse partido, então eu vou votar nele. Não, eu acho que nós devemos sair desse efeito manada. Nós estamos à vésperas aí de uma eleição e por enquanto, né, tantas pessoas se lançando pré-candidatos, e aí você deve sair desse efeito manada, deve, de fato, assim, fazer uma autoanálise de tudo isso, do que é a política, de quem são os candidatos, e sim, eleger da melhor maneira possível. Não ir votar pensando assim, vou votar em fulano tal porque vou perder meu voto. Não, vota consciente, vota na melhor pessoa. Não, mas não existe político bom, tá, tudo bem. Então, vamos votar na menos mal? Eu gosto de trazer esse pensamento, sabe, Patrícia? Em votar naquele que, aparentemente, para você é menos mal. Eu acredito que existam, sim, políticos bons. Existem pessoas honestas, né? É porque a gente olha o todo, a gente quer olhar o macro, mas existem, sim, pessoas honestas, corretas, que têm uma causa a lutar,
que se dedicam, que acreditam, que não são corruptos, que não se corrompem. Existe sim, é difícil. É como a Rosa está falando, a gente quer votar, eu vou votar na fulano A ou B, porque a pesquisa me disse. Não, eu vou votar em quem eu acredito, se ele vai ganhar ou se ele não vai perder. Eu fiz a minha parte enquanto cidadã e votei acreditando que eu posso fazer a diferença. Porque quando a gente vai eleger alguém, ele vai ficar ali 4 anos. Ou ele vai fazer um excelente serviço por 4 anos, ou ele vai fazer tudo errado por 4 anos. E nós somos os culpados, porque nós os colocamos. Então, vamos parar para pensar em relação a isso. Gente, é muito sério. Trazendo o exemplo da força da mulher, nós pensamos... Eu quero deixar aqui algumas perguntas para você. Você é capaz? Capaz de quê? Qual é a sua força? Onde você pode chegar? Você quer chegar a esse destino que você sonha? E aí eu quero trazer para vocês mais uma nuance de Cloriza, né? Cloriza, que também é candidata a governadora do nosso estado. Né? Pré-candidata, verdade. O tempo é de ser pré. Pré-candidata a governadora do nosso estado. Como é, Cloriza, participar de mais esse desafio? Foi mais um convite, eu não fui atrás, mas eu enxergo isso como uma responsabilidade com Deus e com a sociedade. Eu, que tanto critiquei, está na hora de ser o agente da mudança. Nós temos que ser o agente da mudança. Quer mudança? Faça algo. E como eu não vi para o cargo um nome que me representasse, saí da minha poltrona do comodismo e disse, não, vou colocar à disposição, visto que o partido fez um convite. E eu acredito que a mulher pode fazer, sim, toda a diferença. Uma mulher com história de vida pautada nos valores que são capazes de transformar uma sociedade. Então, é você entender que é capaz, né? É você não se colocar limite. É você ir além. É você alcançar as portas que se abrem à sua vida. Com certeza. Acreditar em si próprio. Né? Isso. Como eu estava conversando com Rosa sobre autorresponsabilidade. Sim. Né? Acreditar que nós somos capazes. E que não é fácil acreditar que somos capazes. A psicologia, a Rosa está aqui, nos ensina a acreditar em nós mesmos, porque não é fácil. Para mim, não é fácil. Mas eu quero já, de antemão, agradecer a presença de Cloriza, dizer que foi um enorme prazer lhe conhecer. Seja sempre muito bem-vinda. Você trouxe muitas experiências de vida, de superação. O que me impactou bastante é o quanto onde você conseguiu chegar em meio a tantas lutas, você escolheu não se entregar, nem se prostrar. Você resolveu lutar, primeiro confiando em Deus, Deus lhe capacitou, lhe deu forças, e você está aí onde está hoje, né, com tantas profissões, posso dizer assim, tantas formações, porque você acreditou no quanto você era capaz. E parabéns, assim, agradecer verdadeiramente pela sua presença aqui hoje conosco. Cloriza. Abrilhantou a nossa noite. Claro que Obrigada, sim. Patrícia. Então, eu quero agradecer a você, né? Nosso tempo está aí se esgotando, mas gratidão por você estar aqui conosco, por você trazer tantos esclarecimentos quanto a força feminina. Eu que agradeço pelo espaço nessa bancada feminina. Queria deixar aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que não são nossas escolhas que dizem que a gente é. Ou melhor, a gente não é aquilo que... Não são nossas habilidades que revelam quem somos, mas sim as nossas escolhas. Escolha ser forte, perseverante e tenha fé, que vai dar certo. Amém. Gente, estamos encerrando o Pensando Fácil. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada pelas inscrições, por vocês curtirem, por vocês compartilharem, por estarem conosco. Terça-feira, novamente, às 20 horas, nós vamos estar aqui. Na próxima terça, nós vamos falar sobre o controle da ansiedade. Então, você já sabe que tem encontro marcado terça falando sobre o controle da ansiedade. Antes de sair, curte, comenta, deixa um comentário e ainda se inscreve no canal. Tá bom? Até terça-feira. Um beijo no coração de vocês. Beijo, muito obrigada. Gratidão. Tchau, boa noite. Até Tchau, terça-feira. boa noite.